Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Conversa Franca. Estamos aqui com uma irmã abençoada. Sei nem como é que Deus me agraciou com a presença dela aqui, juntamente com a irmã também que está na intercessão aqui. E esse projeto não poderia dar sequência sem poder, pelo menos, ouvir acerca de conversão, de testemunho dela. Conversávamos um pouco aqui antes de iniciarmos realmente as gravações sobre a fragilidade que nós estamos vivendo nesses últimos dias, principalmente essa geração, que parece que tem perdido o tato, o desejo, o senso de buscar a presença de Deus. É uma irmã muito conhecida no Oeste Catarinense, a irmã Olinda Mir, e já quero conversar com ela aqui, começando, pedindo para que ela se apresente, e logo a seguir, irmã Olinda Mir, já faço a pergunta para você dar sequência. Nasceu em berço evangélico ou conheceu a Cristo tempos depois, ou os pais eram evangélicos, deixaram esse legado? Eu falava na igreja que deixar muito mais do que herança, precisamos deixar legado. Herança a gente trabalha, conquista e deixa, mas legado é aquilo que a gente imprime nos nossos filhos, nas pessoas que nos cercam. Fale um pouco aí acerca da vossa vida, irmã. Então, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o meu amigo, irmão Charles aqui, e as irmãs que estão aqui ao nosso lado, né, intercedendo. Me ajuda a lembrar o nome dela, irmão. A Camila, a irmã Maria. E então, irmão, para mim é um prazer muito grande eu poder participar. Foi um sonho meu que Deus tá realizando, viu? Essa é a realidade. E o desejo meu é responder aquilo que Deus quer que nós fale aqui hoje, viu? E você pediu como que eu me converti. Eu nasci num berço evangélico. Nasci num berço evangélico, minha mãe era crente, né, desde os 18 anos dela, né, e nós nascemos num berço evangélico, ela levando nós na igreja. Meu pai não era evangélico, mas ela era. Nós somos em 11 na família e a gente se criou indo para a igreja, longe. Eu sempre conto o meu testemunho que a gente morava 18 quilômetros longe da igreja. E nós ia para os cultos com a mãe, de a cavalo, de a pé, do jeito que Deus preparava, nós ia para a igreja. Se criamos tudo na igreja. Olha só. E eu acho que me destaquei. Eu vou falar aqui, eu sou meio que... Pode falar. Tenho um português muito correto, né? Mas o que eu quero expressar aqui é aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. E a gente morava no interior, era longe de igreja, a igreja era longe, mas nós... Sempre a fé a gente não perdia, né? A gente fazia culto doméstico em casa, a gente cantava muitos hinos da harpa nós repassávamos, cantando de noite. Todas as noites a nossa diversão era aquela. Hoje a diversão é outra, né? Nós estávamos falando antes, é telefone, é televisão, é a mídia, é tanta coisa que tem hoje, a tecnologia, né? Desenvolveu de uma forma que acho que ninguém mais vai frear. É verdade. Né? E a gente lá atrás era outra coisa, então a gente nasceu num berço assim que priorizava as raízes, a nossa vida com Deus era totalmente diferente de hoje. Eu digo que é totalmente diferente de hoje, porque hoje a gente já não vive mais aquilo. Eu tenho saudade daquele tempo, a gente não vive mais aquilo que vivia lá atrás, com aquela inocência, com aquela tranquilidade, com aqueles ensinamentos. A mãe nos ensinava muito, a minha mãe era de muita oração. Ela levava nós ali na oração, até eu vinha contando para a irmã Maria na rua, que eu sempre falo, que eu me batizei com 9 anos de idade, Charles. Olha. As duas irmãs minhas mais velhas se batizaram e nós fomos na beira do rio lá, né? E eu comecei a chorar porque eu queria me batizar. Aí o pastor pediu para a mãe, na época era o pastor lá, o pastor Adão Nogueira, acho que você não conheceu, mas ele era aqui de Chapecó também. É parente da Miriam. Do pastor ali, do pastor bispo. E aí o pastor pediu para a mãe, ela é obediente, irmã, em casa? Se ela for obediente e a senhora for responsável por ela, nós batizamos. Aí a mãe disse, pode batizar então. Aí me batizaram com 9 anos de idade, sendo que essa idade não seria de batizar, né? A partir dos 12. Aí, seguindo a vida, né? A gente sempre na igreja, sempre lutando, sempre naquela correria, muitos irmãos, né? Mas como se criava antigamente é diferente de hoje. A mãe sempre dizia, vocês criaram um só,
e estão sofrendo. Eu criei 11, nunca me incomodei. É verdade. Nunca me incomodei. Criei 11, nunca me incomodei. Mas aquilo era diferente. Eu não sei nem explicar hoje como, porquê era diferente, mas era muito bom de se viver. Mas o temor de Deus, irmão, era muito grande na nossa vida. E se acontecesse qualquer coisa, a mãe botava Deus para cima de nós. E já dizia, ó, se vocês fizerem isso, vocês sabem que é pecado. Minha mãe era de orar de madrugada gritado, irmão. A gente escutava a oração dela madrugada gritado. Ela orava gritado de madrugada. Não sei como é que o meu pai não se levantava contra. Mas ela orava mesmo. Então a gente nasceu nesse ambiente de muita oração. Tipo, demônio, diabo, essas coisas não entravam dentro de casa lá, ela botava para fora mesmo. Ela era aquela mulher valente, sabe? Aquela mulher que se colocava na brecha por qualquer coisa. Ela sempre foi de estar do lado, sabe? Então a gente se criou assim. E com 11 anos de idade eu recebi o batismo com o Espírito Santo orando para dormir. Era isso que eu ia chegar já a perguntar essa experiência. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, era o desejo do meu coração, era... Com 11 anos era o desejo? Com 11 anos. Antes Na verdade, com 9 anos já tinha... Antes dos 9 já tinha o desejo. Bem antes dos 9, nós ia para a igreja e as irmãs sentavam num banco assim que tinha na parede e ali era o coral. A igreja era pequenininha, sabe? Tinha umas 8, 9 irmãs só que cantavam no coral. E daí tinha do lado de baixo a irmã que cuidava das crianças, que sentava num cantinho, aquela irmã falava em língua assim, sabe? Foi mais linda. Eu tinha na faixa de uns 6 anos, eu acho, naquela época. Eu olhava para aquela mulher e pensava assim, um dia eu quero falar em língua igual a essa mulher, um dia eu quero ser igual a essa mulher. E ela ficava o culto inteiro chorando e falando em língua. Eu nem lembro o nome dessa irmã, mas não me sai, é nítido, sabe, na minha mente, na minha cabeça, tudo. E aquele desejo era de criança. Eu digo que certamente Deus me separou no ventre, porque eu sou diferente de todas as outras. Eu nunca desviei, nunca saí do caminho. Nunca fiquei sem tomar uma ceia, para me dizer a verdade, nunca. E para mim ficar sem tomar ceia seria uma tribulação. Eu pensei, meu Deus, se eu ficar sem tomar ceia, isso para mim não existe, sabe? Era uma tribulação. A vida continua. Com 19 anos de idade, eu me casei. E olha como é que foi meu casamento. Tudo Deus, eu planejei, eu projetei a minha vida em criança. Porque as minhas irmãs mais velhas casaram com pessoas que não eram crentes. E eu dizia que se fosse para mim casar com pessoa que não era crente, eu ia ficar solteira a vida toda. Eu não ia casar, eu ia ficar solteira. Aí eles diziam, tinha um meu cunhado que dizia, isso aí é só enquanto você ficar mocinha, daqui a pouco você já casa com alguém aí. Eu pensava comigo, eu não falei nada pra ele, eu pensava comigo, você vai ver. Fico solteira a vida inteira, mas não caso com quem não é crente. Quero ter um lar cristão. Eu dizia, eu quero ter um lar cristão. Eu quero casar com um homem que seja crente. Eu nunca disse, eu quero um homem bonito, dar estatura para Deus. Não. Eu dizia, eu quero um homem, um lar cristão, que tenha Deus dentro da minha casa, que eu tenha um lar cristão. Tudo que eu pedi, irmão, quando eu era criança, Deus me deu. Para você acreditar, eu dizia que eu queria ter só um piazinho. De Deus. Queria ter só um piazinho. Deus me deu só um piazinho. Só tem o Jazzy. E Deus é lindo, sabe? Ele ouve. O meu casamento também, quando eu começamos a namorar, o marido trabalhava aqui em Chapecó e eu morava em Nonoai, no interior de Nonoai. A gente morava lá no Rio dos Índios, lá pra baixo. Conheço. Conhece lá? Conheço. Então, nós morávamos na linha Santa Isabel, lá no Rio dos Índios. E ali não tinha igreja. A igreja que tinha era no Batinga Baixo, Batinga Alto. E a gente descia lá no de baixo. Era muito longe. E aí ele morava aqui, eu morava lá. E eu profetizava. Porque na época que o meu pai se converteu, olha o que Deus fez. A minha mãe orava muito pelo meu pai. E para ele se converter, ele se converteu com 50 anos de idade, mas ele nunca impediu a mãe de levar nós na igreja, nunca impediu a mãe de ir para a igreja. Só que a mãe não podia participar da ceia, porque na época ela a igreja não aceitava quem não era casado, né, tomar ceia. A mãe ficou muito tempo sem tomar ceia, mas ela não perdeu a fé. Ela estava lá na igreja, criou tudo nós na igreja. Aí, de tanto ela orar, meu pai ficou doente. E no fundo de uma cama, ele ficou 12 dias em coma no hospital. Aí um irmão que tinha lá em Nonoai orou por ele e ele acordou do coma, melhorou, sarou, na verdade sarou. Eles queriam levar para Porto Alegre, porque depois que ele acordou do coma, ele quebrou lá no hospital, ele bateu nos médicos, nas enfermeiras, queriam levar para Santa Casa, em Porto Alegre.
Mas Deus fez uma obra tão linda na vida dele que, olha, ficou para a gente nunca esquecer. Deus Ele voltou para casa fraco, muito fraco, não conseguia nem reconhecer nós quase, tão fraco que ele estava. Imagina 12 dias sem comer, o médico deu alta. Lá não é cidade pequena, né? A gente não tinha recurso assim para manter uma vida adequada conforme um doente precisava, né? Aí voltou para casa, melhorou, dali 3 anos deu. Ele não decidiu de aceitar Jesus. Ele não ficou crente, não decidiu. Só que parece que amoleceu mais o coração, era mais bondoso, era mais tranquilo ainda. Porque meu pai sempre foi tranquilo, sempre foi uma pessoa muito, muito boa, muito querido, muito honesto, muito de caráter, sabe? Ele só não queria Jesus. Mas casou com uma que tinha Jesus. Olha o que é, né? Já passou da metade do caminho, já conversando. Não quero Jesus, mas quero uma filha de Jesus. Desse jeito. Aí, 3 anos deu o mesmo negócio nele, mesma doença, mesma coisa. Aí o médico disse, chamava a mãe de comadre, que era muito conhecido lá no hospital, e dizia, comadre, se der de novo, nem traga ele pra cá, porque ele vai morrer daqui 3 dias. Aí não tinha remédio para ele tomar, a mãe voltou dali 2 dias buscar no médico, e daí o médico disse isso pra ela. Ela chegou em casa e disse pra ele, me lembro como se fosse hoje, ele estava sentado no meio da nossa cozinha que tinha lá. Ele sentado numa cadeira no meio da cozinha, tremendo assim, sabe, nervoso, fraco. A mãe disse, o médico me disse isso, que se você der de novo isso em você, não é para nem levar lá que você vai morrer. E o que você quer? Tu quer morrer e ir pro inferno do jeito que você tá? Ou você quer morrer e ir com Jesus, aceitar Jesus e ir com Jesus? Qual que você quer, a vida ou a morte? Aceitou Jesus na hora, no meio da cozinha ali com nós, criança pequena na época. Sim. A mãe orou por ele ali, ele aceitou Jesus. Ele viveu mais 30 anos. Meu Deus. Quando morreu, ele era diácono da igreja. Pense no homem de Deus. Uma pessoa que Deus transformou, mudou. Dali desses 30 anos para frente que eles foram saber o que era viver uma família ainda mais abençoada do que foi que eles criaram. E para continuar o testemunho, posso tomar água, né? Pode ficar à vontade. Quando eu era criança ainda, na época eu não lembro se eu ainda era batizada, se eu já tinha me batizado ou não. A minha irmã do meio casou, ela era desviada, né? Agora eu vou entrar num lado que isso é coisa minha, sabe? Uhum. Não tem nada a ver os outros, é coisa que Deus, que às vezes eu penso, por que só eu, Jesus? Por que só eu? Por que esse jugo é só pra mim, por que pros outros não? Eu vinha comentando com a irmã Maria no caminho. Eu tinha uns 8 anos, eu acho, e eu fui na casa da minha irmã e ela tinha esmalte de pintar unha. E eu pintei esse dedinho aqui, irmão. Pintei, pode ser isso uma coisa assim tão sem fundamento, mas pra mim valeu tudo, até hoje vale. Meu dedo inchou, irmão, que ficou em ponto de estourar. Bicho, nem tinha mordido. E o dedo estava inchado. Aí eu me assustei com aquilo, cheguei em casa, mãe do céu, meu dedo tá inchado, eu pintei a minha unha com o esmalte da minha irmã lá, olha o que aconteceu amanhã. É bom mesmo que aconteça isso. Tinha que apodrecer e cair, porque vocês sabem que isso é pecado, isso não é de Deus, e vocês vão usar. Olha só, metia Deus pra cima de nós. Só que são detalhes que a gente se criou ouvindo da mãe naquela época. Era assim. E eu não sei se só pra mim isso entrou em mim, ou não sei, Deus tem algo diferente, sabe? Porque esses detalhes são impregnados em mim. Se eu for falar pra vocês o tanto que Deus ama isso, irmão, não existe, não tem. Pro sentimento nosso, dentro de mim, não tem como eu explicar para você a experiência, aquilo que Deus nos traz e nos mostra dentro de pequenos detalhes dessa forma. A maneira que Deus fala comigo. Eu já chegou tempo assim que eu pensei assim, eu vou mudar o meu visual. Vou cortar meu cabelo. Nada a ver, quem tá ouvindo ou vocês aqui, é meu, experiência minha. Sim. Vou cortar o meu cabelo, vou mudar meu visual, vou viver uma vida diferente. Por que eu tenho que viver desse jeito? Tá, tudo bem. Passei uma semana. Isso eu já tinha, porque na época que o meu pai aceitou Jesus,
ele não aceitou Jesus na Assembleia de Deus, ele aceitou só o Senhor é Deus. E como a mãe orou tanto e nós oramos tanto para ele aceitar Jesus, a gente foi tudo com ele para lá. Daí nessa época eu já tinha 11 anos de idade já, quando nós fomos para... Eu já era batizada no Espírito Santo, eu já era batizada tomando ceia. O pai daí veio para Jesus, a gente foi para Só o Senhor é Deus. E o ambiente lá da Só o Senhor é Deus, para mim na época era muito bom, porque lá a gente orava muito, orava e jejuava. Era oração e jejum, campanha de oração e jejum, campanha de oração e jejum, que não tinha fim, mas era prazeroso. Aquilo que mudou, aquilo que me ensinou, aquilo que me fez ser crente de verdade. Foi aquilo que mudou tudo. Meu Deus. E que acrescentava, cada dia acrescentava mais dentro de mim aquele desejo, Eu ouvi os programas do pastor Cisino Bernardino que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Eu me sentia voando, sabe, para cá. Mas eu não sabia que hoje o meu desejo de criança era de ser uma missionária. Olha só, era de ser uma missionária. E na Só o Senhor é Deus eles consagram missionária. Eu cheguei a esse cargo missionário. Eu comecei a pregar a palavra com 25 anos em diante, eu comecei a pregar a palavra. Até então, antes, era só aquela chama, aquela vontade, sabe? De falar de Jesus, aquela chama de anunciar o evangelho. Era muito forte, uma chama muito, muito forte mesmo. E a gente veio para Só o Senhor é Deus, e o meu pai, 30 anos que ele viveu, foi ali. Aí quando Jesus levou ele, nós voltamos para a Assembleia de Deus. Foi assim um tempo de Deus naquela igreja. A gente voltou para a Assembleia de Deus. O dia que eu voltei para a Assembleia de Deus, eu chorei tanto lá na sede, que parece que eu tinha voltado para casa da minha mãe. Eu chorei, irmão, eu chorei o culto inteiro. E aquele dia estava o pastor Sérgio Melfior e o pastor Nilton no culto, era um sábado à noite. Eu voltei de lá, do culto para casa, aquebrantada em último estágio, de tanto que eu chorei. Então, aí seguiu-se, a gente continuou, né? A gente começou a congregar lá no Passos Fortes e eu comecei a pensar dessa forma. Eu vou mudar. Eu vejo as irmãs tão bonitas, tão lindas, cabelo pintado, cortadinho. Aquelas irmãs assim, ó, se elas vão pro céu, eu também vou. Eu vou mudar. E comecei a semana inteira a pensar dessa forma, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E lá dentro de mim algo dizia assim, não vai mudar, você não vai mudar. Não. Fui para a igreja, o pastor na época fazia a ceia 2 vezes no mês. A gente tomava a ceia na nossa congregação e tomava no dia 20 na sede. Vim para a sede. Sentei lá para trás, eu estava a semana inteira atribulada dessa forma. Uma guerra dentro de mim. Sentei lá para trás, eu pensei, o que tinha a ver, né? Eu sentar lá para trás, nada a ver. Ninguém sabia do meu pensamento. Vou sentar aqui atrás, que pelo menos aqui ninguém vai me ver, eu ficar aqui quietinha. Sentei nos últimos bancos de trás ali. Tinha uma irmã magrinha sentada do meu lado, com cabelo comprido, uma trança bem compridona, que ela pegou a trança do chão que tava e colocou em cima do banco do lado dela. O cabelo dela era tão comprido que precisava fazer daquela forma. Daí eu nunca tinha visto aquela irmã, ela tava com a criança no colo. Desenrolou o culto, porque pra mim, se o culto não tiver o hino da harpa, parece que não me enche, não me sacia. E o hino da harpa, pra mim, não tem coisa mais linda do mundo. Eu preciso cantar o hino da harpa. Chegar no culto atrasado, pra mim, não funciona. Eu tenho que chegar no início. Aí chegamos lá, foi cantado o hino da harpa, foi desenrolado o culto, foi bênção de Deus. Nossa, era maravilha de Deus. Quando chegou no meio do culto, aquela irmã me cutucou e disse, irmã, eu não sei quem é você. Nem eu sabia quem era ela. Até hoje eu também não sei quem é ela. Não sei quem é você, mas o Espírito Santo de Deus diz pra mim que é pra você não fazer o que você pensou essa semana. Eu pensei, misericórdia, como é que chamei essa? Pensei, ela me conhece. Poderia até me conhecer, mas não ia saber do que eu estava pensando, né? Daí eu pedi, a irmã é daqui? A senhora mora aqui em Chapecó? Ela disse, não, irmã, eu sou de Curitiba. Nós viemos a semana passada, a gente faz uma semana que está aqui, nós viemos para trabalhar aqui, mas não encontramos trabalho. Segunda-feira nós estamos voltando. O Espírito Santo me disse, tá vendo o que eu faço por uma alma? Aí ela disse, e não sei o que é, que se a senhora prega, se a senhora canta, o que a senhora faz na igreja, mas o Espírito Santo manda te dizer que teus pés vão pisar em muitos lugares. Meu irmão, aquilo lá me partiu no meio. Quando ela disse daquele jeito que não era para mim fazer o que eu estava pensando, aquilo lá me desmontou. Me desmontou.
Eu disse, não adianta eu querer fugir, não adianta eu querer fazer, porque tinha muitos que estavam olhando para mim, porque quando eu vim da outra igreja para cá, eles dizem, vai para lá, logo tá desviada, logo tá, nem vão dar oportunidade para ela pregar, porque vai virar membro de banco, não vai fazer mais nada, e ficava de olho em mim, né, para ver se eu ia parar mesmo, né. Então o Espírito Santo falou a verdade, né, que tinha muita gente olhando para mim, até hoje tem, porque eu sei que eles ficam dele, gente, né. sempre influência. Então Deus faz assim o projeto dele na vida da gente. Não adianta querer correr, irmão. Quando nós somos escolhidos do ventre, eu tenho certeza disso. Porque os passos. Se eu olhar para trás, eu não tenho nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade para mim te dizer, eu passei por uma treva tão grande. Não tem. Não tem. Desde a compra do nosso terreno, onde nós moramos, tudo foi com jejum e oração. Nós não tínhamos, nós casamos só com um prato e uma colher. Nós pagava aluguel, meu marido só tinha o serviço que ele trabalhava. Pagava aluguel. Aí a minha sogra disse assim, o crente quando ele é fiel, né, as bênçãos correm atrás dele, não precisa ele correr atrás de bênção, não precisa se preocupar, a bênção corre atrás. A minha sogra disse, vem morar na nossa casa, que daí na metade da casa que o outro morava lá e tinha saído, comprou um terreno e saiu, ficou metade da casa. Daí ela disse, vem morar aqui e daí você só paga uma luz para nós e guarda dinheiro para comprar um terreno. Era o que nós queríamos, né? A gente foi. Tinha um terreno nos fundos, o terreno da minha sogra, que não tinha casa, não tinha nada. E eles tinham um campinho lá que eles jogavam bola, brincavam lá. Aí eu fomos lá, eu e meu marido, daí eu disse para ele, que tal se esse homem vendesse esse terreno, metade desse terreno para nós? Nós ia construir nossa casa aqui. Eu risquei no chão, irmão, assim, com o dedo. Desenhei a minha casa no chão com o dedo, onde ia ser o banheiro, ia ser o quarto, a sala, a cozinha, a área, tudo. Desenhei lá. Não levou 6 meses, o homem veio lá oferecer o terreno para nós. Comprei o terreno, nós nem tinha dinheiro. Deus preparou tudo, sabe? Deus. Coisa assim, que se eu for fazer hoje, não acontece mais isso. Deus é extraordinário. Não acontece. Do jeitinho que eu desenhei no chão, aconteceu. Eu fiz a casa. Tudo que eu pedi para Deus ali, Deus me deu. A casa o terreno não tinha saída, nós tínhamos que sair pelo terreno da minha sogra. Deus preparou de nós comprar metade do terreno da minha sogra para ter a saída nossa. Sem nós correr atrás, sem nós pedir, sem nós buscar, as coisas vinham assim, sabe? A bênção de Deus vem para a vida da gente quando a gente é fiel. Mas a fidelidade é o que faz tudo isso acontecer na nossa vida e os princípios, seguir a risca. Eu penso dessa forma. E até hoje eu não tenho nenhuma tristeza para me ter contado, dizer, sabe, passei por uma tribulação, perdi tudo, foi isso, foi... Não. Nada, não tem. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Até quando eu saio pregar, que eu volto para casa, Deus já falou comigo através disso. Olha só, coisinha simples. Eu tinha ido pregar, eu não me lembro onde. Eu cheguei em casa cansada, porque para pregar é a mesma coisa que você gastar 8 horas em serviço pesado, né? Você vai pregar uma pregação. Acho que até mais. Você chega em casa só a casca. Depende do dia ainda, que se tiver uma batalha espiritual, chega, parece que trabalhou a semana sem dormir. Chega só a casca em casa, né? Eu cheguei cansada em casa, meu marido não tinha chegado do serviço ainda. De noite, né? Eu sentei no sofá, me lembro como se fosse hoje. Tudo que Deus faz na minha vida, não esqueço nunca mais. E falei com Jesus sozinha, assim. Meu Deus. Se tivesse algo para mim comer salgado, agora eu ia comer, porque eu tô com fome. Mas tudo congelado, eu não vou descongelar nada para fazer. E fiquei triste, sabe, assim, aborrecida ali até ele chegar. Daqui a pouco ele chegou. Aí chegou com uma sacolinha na mão. Entrou, mas eu nunca dei bola para essa sacolinha, porque ele sempre chega com essa sacolinha com as garrafinhas de água, os potes, coisas, que ele carrega, né? Ou traz, às vezes, uniforme, roupa, coisa assim. E ele disse, tá aqui o que te mandaram. Eu pensei, mandaram o quê? Não tinha ninguém me mandar nada, né? Peguei e fui olhar, era uma lasanha de tilápia que eu nunca tinha comido na minha vida. A coisa mais gostosa do mundo, quentinha. Aí quando eu peguei aquilo, abri, olhei, o Espírito Santo disse, você não pediu isso? Eu pedi para ele o que era, né? Daí quando eu abri, o Senhor que respondeu para mim. Você não me pediu? Queria uma coisa boa para comer? Tá aí. Ele disse, mas como assim? Quem que mandou isso? Aí ele disse, é a nutricionista lá do mercado, que toda
eu não me lembro se era terça ou era quinta ou era sábado, aquele dia ela faz um curso de culinária lá. E daí quando sobra as coisas assim, ela dão para as pessoas levar. E hoje não tinha ninguém para levar. E daí ela veio lá e perguntou para mim se eu queria. Daí eu disse que não ia dar para o amigo. Daí pedi se o amigo queria, ele disse que não. Daí ela disse: leve você para tua esposa então. O que é que Deus faz, né? Leve para tua esposa. Então são detalhes assim, irmão, que são experiências que a gente vive que, se eu for te contar aqui todas as experiências que eu tenho com Deus na área de conversar com Deus, são muitas. Ah, mas nós vamos entrar em umas ali. São muitas. São muitas. Irmão Lindamir, eu confesso para você que teve um momento aí que eu tive que pensar em outras coisas, de tirar o foco de Deus, porque chegava a me vir um nó aqui. Os olhos começaram a cachoeira, eu não conseguia a presença de Deus. Espero que vocês estejam sentindo o que eu estou sentindo aqui. É muito forte, muito, muito, muito forte. Sabe o que Deus me falou quando você disse que por que para mim tem que ser desse jeito? E por que para outros existe permissão? Na verdade, Deus ele permite que a gente escolha o que quiser. João Batista ele poderia escolher simplesmente vestir as roupas sacerdotais. Só que se ele tivesse feito isso e usufruído do que os seus pais usufruíram, do que outros sacerdotes também desfrutaram, será que ele teria sido a voz? Será que ele teria tido o privilégio de batizar a Cristo? Então, existem coisas que eu costumo dizer que não é que Deus ele proíba, mas existe coisa que Deus fala: se você não fizer e escolher a mim, você vai mergulhar em águas que ninguém mais mergulhou. É por isso que Paulo fala, diz, tudo me é lícito e mas nem tudo me convém. Ou seja, eu poderia desfrutar de tudo isso aí, mas melhor é eu estar em Cristo, obedecendo e sendo exemplo. Sansão tinha o quê? O livre-arbítrio de cortar o seu cabelo. Agora, o grande problema foi que quando permitiu se cortar, perdeu a presença. E ele tinha aquilo, foi uma promessa, né? Uma promessa. Então, eu costumo dizer aqui também para o pessoal, disse, Charles, mas eu não te vejo de short na rua, é pecado? Eu disse, não é pecado. Isso daí não vai me levar para o inferno, não vai levar para o céu. Até que eu escandalize um dos pequenos. Aí que está o problema. Então, para não correr no risco de algum dos pequenos ser escandalizado por falta de maturidade sobre a minha vida, então, pelo zelo da obra, eu ando aí em 40 graus, 38 graus de calça, tá quente, tá quente. Gostaria de ter um pouco mais de liberdade? Gostaria. Mas pelo Evangelho, a gente acaba fazendo o quê? Deixando de lado aquilo que muitas das vezes é seu direito. Só que Deus, ele trabalha com a lei da recompensa. Se você deixar por ele, ele também tem prazer em fazer uma amizade totalmente diferente. Meu pai, você comentando aí do seu pai, meu pai em 2013, eu não vou entrar nem no testemunho que é grande, fala só sobre meu pai. Meu pai em 2013, ele foi acometido de um câncer. Só que meu pai, eu não conheço alguém que tenha sido mais perseguidor de crente do que meu pai. Eu não lembro se 12, 13 anos, mas foi mais ou menos nessa época, eu conheci o Evangelho através do pastor Chagas, saudoso pastor Chagas, faleceu ano passado, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro culto. Eu fui convidado, um adolescente, e quando eu cheguei lá eu tinha uma pulseirinha que era normal e ainda é normal no Nordeste, Nossa Senhora Aparecida. E quando eu cheguei lá, aquele pastor com muito amor pregou sobre aquilo, sobre nós termos a marca de Cristo. Olha, eu muito novo, e eu lembro até hoje, eu pegava aquela pulseirinha assim por baixo do banco e fazia a força que dava para arrancar aquilo ali, de tão tocado que eu fui, e não conseguia arrancar. Coloquei a mão em cima e fui para casa, cheguei lá, peguei uma faca e arranquei. Sem ninguém me pedir. Simplesmente senti de fazer aquilo ali pelo Deus que aquele homem servia. Se aquilo agradava a ele, eu iria fazer. E comecei para a igreja. Só que 3 meses depois, mais ou menos, o meu pai descobriu. E eu lembro uma noite, eu não gravo eu amo o hino da harpa, mas eu não gravo um corinho. Minha cabeça para mensagem flui. Agora, para música, não consigo. Daí, eu lembro que eu ainda tinha Walkman, e eu deitado, e eu coloquei uma fita de louvores, e eu acordei aos berros dentro de casa, gritando, cantando. Meu pai me chacoalhando, dizendo, você tá louco? O que está acontecendo na sua vida? E eu desliguei e fiquei envergonhado. Meu Deus do céu, eu estava dormindo, que loucura é essa?
E isso, eu estou com 41 anos, vou fazer 42 daqui a uns meses. Até hoje eu lembro de 3 louvores que não saem da minha mente. Aí parei de ir na igreja, vim para cá, para Santa Catarina, muito novo, 17 anos, ia completar 18 anos, 15 dias depois. E nesse tempo, a minha mãe conhece o Evangelho. Minha mãe era, acho que não existia ninguém que fosse mais católico do que ela. E ela conhece o Evangelho através de uma estratégia que Deus utilizou na vida da minha irmã, mais nova do que eu. Ela começou a ir para a igreja com a filha de um pastor. E minha mãe disse, eu vou olhar o que ela está fazendo lá. O que ela está indo para essa igreja? Que chato estão dando para essa menina que está sempre voltando aqui, pensando diferente. E foi, quando chegou lá, disse, dessa água também eu quero beber. Se converteu. Aí ela veio do Pernambuco para cá em 2010 e disse, eu vim aqui como missionária. A tua vida nunca mais será a mesma, falou para mim. Deus mandou aqui porque tem um grande projeto. E eu lembro como se fosse hoje, nessa casa embriagado, e eu disse, a senhora tem muita fé, mas isso na minha vida não vai acontecer. E ela disse, o Deus que eu sirvo, meu filho, ele cumpre quando ele fala. A minha vida virou uma bagunça. Eu acho engraçado, poderia contar muitos relatos sobre a conversão, mas eu vou contar só um. Eu lembro que num determinado dia eu estava naquela outra rua que você ia pegar, numa casa, numa festividade, onde todo mundo estava bêbado. E eu estava embriagado. E desceu uma glória que eu acabei a festa. Já viu um negócio desse? Olha o que é por isso que você falou, sobre a oração de uma mãe. Desceu uma glória que eu comecei a gritar no meio de todo mundo. Estou sentindo ele. Eu não quero mais essa vida. Acabei a festa. Entrou um temor em todo mundo de um jeito que ninguém ousava nem dizer que eu era louco. E eu estou sentindo ele, e choro, pranto. Fiquei 3 meses sem beber. Mas não tinha ninguém que me levasse para a igreja. Volta novamente. Mas me chama a atenção depois da conversão, que Deus falou, somente faça a minha obra. Eu te trouxe para Santa Catarina para que você pudesse se converter e cumprir com um propósito. E eu dizia, tá aí, minha família lá no Pernambuco, meu pai, os outros, só faça a obra que dos teus cuido eu. Amém. E Deus começou a salvar. Salvou o sogro, salvou sogra, salvou o cunhado. E começou, salvou meu irmão daqui, salvou cunhada, aí salvou meu irmão mais novo e começou. E eu olhava para meu pai sempre duro. Ia visitar, chegava lá, ele com aquela cara fechada. E teus filhos, Tony? Tá para lá, pro sul. Para ele era uma vergonha, filho crente. Foi acometido do câncer. Alcoólatra, fumante, sempre em viagem. Ele era barrageiro, foi ele que fez a barragem aqui. Daí eu lembro que meu tio chegou e me deu a notícia, disse, olha, o médico deu 6 meses para teu pai. Eu disse, mas o que? Câncer. Aí eu, glória a Deus. Aí meu tio, tá dando glória a Deus? Isso daí já passou do limite, esse negócio de ser crente, né? Uhum. Aí eu disse, não, é porque Deus começou a trabalhar. Aí ele disse, mas como começou a trabalhar? Eu disse, escuta daqui a uns dias. Deu uns dias, o médico disse, o senhor tem que parar de beber se quiser viver. Para de beber. Passa 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí nós vamos para o Pernambuco. Quando chegamos no Pernambuco lá, ele olhou para nós e disse, viu, vocês fazem aquele negócio aí de vigília que eu já ouvi? Aí eu disse, sim, pai, é administração, a gente se reúne. Não tem como fazer na chácara? Vamos fazer na chácara. Fizemos um culto na chácara. Pai, aceita Jesus? Não, não estou preparado não. Mas aí ele saía na rua dizendo, que o prazer de dizer, meus filhos são tudo crente. Pensa num povo certo, honesto, tudo crente. Aí chegava aos nossos ouvidos, mas para nós não tinha coragem. Voltamos para cá, outro câncer na garganta. Aí o médico disse, eu nem sei como é que ele está vivo, devido a esse câncer na próstata e nos ossos. Já está expandido. E agora na garganta, aí meu tio viu e disse, agora eu quero ver tua fé. Agora ele morre. E eu disse, glória a Deus. Aí meu tio, mas por quê? Eu disse, porque ele ainda fuma. Ainda está no trabalhar. O médico chegou e disse, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, mas o senhor vai ter que parar de fumar. Eita glória. Parou agora. Parou de beber, parou de fumar. Mas ficou com câncer. Aí o médico disse, olha, infelizmente, e falou para minha mãe, ele não tem muito tempo de vida. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos visitar novamente lá, toda a família. Faz outro culto aqui, vamos fazer. E ele sempre durão. Diz, pai, quer aceitar Jesus? Agora eu acho que não é tempo não. Mas só que já estava indo na igreja dos crentes. Todo dominguinho estava lá com minha mãe. Aí eu ia lá ministrar e ele estava lá sentado com minhas filhas. Pai, aceita Jesus? Agora ainda não. Eu entendo. A família toda católica seria um choque para aquele momento. Passou-se um tempo, veio um missionário
que esse missionário pastoreou a minha mãe. E o missionário estava na chácara lá, começou a louvar, e meu pai fechado no quarto. Eu fico imaginando o pensamento dele, eu vou me trancar? Que daí ninguém vem com essa lenga-lenga de que aceita Jesus, não aceita, pelo menos eu vou passar despercebido. E o missionário começou a ter uma foto até hoje. O missionário começou a louvar com a esposa e as 2 filhas. Só viu a porta, treco. Chegou correndo lá e disse, hoje eu quero aceitar esse Jesus. Glória. Se ajoelhou, o missionário orou por ele, aceitou a Jesus. Já tinha se passado mais ou menos 10 anos do câncer, para quem ia morrer com 6. E nós todo ano indo lá, culto e ele nos acompanhando. Aí chegou um ponto que estava tão debilitado que não conseguia mais ir na igreja. Aí esse ano, em dezembro, minha filha foi lá, com meus outros irmãos, aí disseram, Charles, ele tá muito ruim, tá ficando muito debilitado. E eu fiz uma oração em janeiro. Eu disse, Deus, eu entrei na empresa faz 30 dias e eu não tenho férias. Mas eu não gostaria de que meu pai partisse sem eu poder ver ele. Até porque minha esposa, ano passado eu falei para Deus, ela foi e ela estava grávida. Faltava 2 meses para nascer a bebê, Débora Radassa. E eu gostaria que ele conhecesse. Eu não quero ir sozinho, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor prepara o milagre aí. Eu quero ir eu e minha filha. Quando foi em junho, minha mãe ligou e disse, Charlie, teu pai está no hospital e eu acredito que seria bom você vir aqui. Eu disse, mãe, não tem como esperar mais um mês? Ela disse, vê aí as passagens. E eu fui olhar uma passagem já mais em conta para junho. Olha como é que Deus faz, irmã Maria. Daí eu disse, vou comprar essa passagem. Comprei a passagem, só que ia para a capital. E eu fiquei pensando, eu disse, que besteira que eu fiz. Poderia ter investido um pouquinho mais e ter ido próximo da cidade. Aí olhei, tinha um valor que se eu pagasse 1.200 eu conseguia ir próximo da cidade. 1 hora e pouquinho de viagem. Aí eu disse, mãe, o que a senhora acha? Espera um pouquinho. Quando eu fui olhar, já tinha aumentado para 10 mil. De 1.000 e pouco tinha aumentado para 10 mil, só a diferença. Eu disse, mãe, não vai dar certo, não. Deixa do jeito que está. Deu 3 dias, foi muito rápido a compra da passagem. A empresa me liberou 12 dias. Daí eu disse, mãe, eu vou ter que ir para a capital. Ela disse, Charlie, tu nem acredita. Foi marcada minha cirurgia de urgente e eu vou ter que ir para a capital. E se Deus quiser, tu vai chegar lá e nós voltamos juntos. Eu cheguei na sexta-feira, minha mãe foi liberada na quinta da cirurgia, deu tudo certo. Na sexta-feira nós estávamos voltando para cá, para o interior. Agora pense, 9 horas de viagem. E eu dizendo, Deus, mas se fosse mais perto lá tinha sido melhor. O Poli Marques, um abraço a ele, vai assistir isso daí. O Poli Marques, o motorista, começamos a falar de Jesus. Quando paramos para almoçar, ele falou para minha mãe, ei, dona Fatinha, vai atrás lá com o neném, deixa esse rapaz vir aqui na frente que eu quero conversar sobre esse Jesus aí. Olha só o que Deus faz. 8 horas de Cristo. Fiz uma amizade extraordinária com ele. Tanto é que para voltar para a capital ele disse, você não vai pegar ninguém. Se eu tiver que deixar você sozinho, eu vou, mas vai ser eu. Só que lá, eu disse, Deus, eu só volto para Chapecó se eu realmente souber que meu pai está salvo. Eu quero ver mais uma vez ele confessar. Mas todo mundo ir lá e ficava ruim da gente conversar sobre isso, até por ética no hospital. E em um determinado momento aconteceu um fato e eu fiquei sozinho com ele. Daí eu disse, pai, agora esse é o momento de eu conversar com o senhor. E ele disse, fala, meu filho. Eu disse, como é que o senhor está com Jesus? Ele disse, eu estou bem. Eu disse, mas eu não queria falar sobre questões de morte, porque ele tinha a ciência de que ia sair dali. Imagina, já tinha dado quase 13 anos, e o médico tinha falado 6 meses. Aí eu disse, mas se eu partisse agora? Ele disse, não, eu quero ir para Jesus. O senhor quer reafirmar a fé? E ele disse, eu reafirmo. Posso orar pelo senhor? Posso. Coloquei a mão na cabeça, orei por ele. Saí, voltei e mandei mensagem para todos os meus irmãos e para minha mãe. Ele reafirmou a fé. Quando cheguei em casa, a seta de Satanás. Cadê a testemunha? Tu estava sozinho lá? E entrou e eu disse, o pior que é verdade, né? Podia ter pelo menos uma pessoa lá para poder ter ouvido, né? E eu comecei a pensar, estratégia humana. O que eu vou fazer, Deus, para pelo menos alguém ver? Ele reafirmar, para depois eu dizer, não, ele reafirmou e alguém dizer, realmente eu estava lá. Deu a tarde, irmã Maria. Meu irmão foi lá cuidar dele, o caçula, ligou e disse, Charles, tu não acredita, colocou no grupo da família. Chegou um missionário doido aqui dentro do hospital, orando em todo lugar, entrou no quarto, olhou para meu pai assim e disse, o senhor quer uma oração? Quero. O senhor aceitou Jesus? Já aceitei. Então vamos confessar aqui? Vamos, na frente de todo mundo. Todos os irmãos e tudo, oraram. Aí eu disse, olha que bênção, né? Aí voltou e disse, meu Deus, aliviei o coração. No outro dia minha mãe vai ficar com ele.
Daqui a pouco minha mãe no grupo, lá apareceu uma missionária doida aqui, entrou no quarto e disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse, eu já aceitei. O senhor quer uma oração? Quero. Aí orou por ele e disse, então o senhor vai para o céu. Quando saiu, Deus falou, quer que eu mande mais alguém? Quer que eu prove que eu sou Deus e cumpri com promessa? Eita glória. Olha só. Então Deus, ele tem suas formas. Tem o seu jeitinho. E ele não falha. Voltei para Chapecó, 5 dias depois ele foi para a glória. Ele faleceu. Mas conheceu a minha filha e tivemos esse tempo. E salvo. Então nós vemos que Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas. Mas, irmã Linda Mia, eu queria que você entrasse ali. Você só falou um pouquinho, mas eu quero que você explique melhor. O batismo no Espírito Santo. Nossa, isso ali... Explique aí, como é que foi isso daí? Isso ali pra mim foi uma coisa assim que parece que eu já tinha, sabe? Parece que já estava dentro de mim, assim, fervendo. Mas a mãe sempre dizia que era muito sério o batismo com o Espírito Santo. Não podia inventar língua, dizer que estava falando língua, porque Deus condenava. Tinha que ser Espírito Santo de verdade. Eu tinha muito medo daquilo, sabe? Falar em língua que não era do Espírito Santo. Porque a mãe contava cada história que era de tremer a base. De tremer a base. Contava de pessoas lá que falavam em língua na igreja, profetizavam e fumavam para trás dos paiol, para trás dos casarão lá, e se mataram, se jogaram no Uruguai, se jogaram para os fundos, tem um rio lá, né? Uhum. E aquilo deixava nós apreensiva, deixava nós com medo. Mas a gente vivia naquele ambiente de glória, aquele ambiente bom, sabe? De oração, de louvor, de adoração. E o desejo, a chama que tinha no coração. Após o batismo, eu fiz até campanha, irmão. Tinha os programas de rádio, né, da Marumbi, do Cisino Bernardino, do Miranda Leal, do Davi Miranda e assim por diante, né? Tinha vários programas. E eu fiz um voto de fazer uma campanha num programa daqueles para receber o batismo do Espírito Santo. Mas criança, né? E daí eu não queria falar nada para a mãe nem para o pai. Era eu e Deus e pronto. Eu não queria contar nada para ninguém. Aí eu me trancava no quarto com um gravadorzinho que nós tínhamos, que na época vinha 3 em 1, 2 em 1, né? E eu me trancava lá com aquele negócio lá para mim orar junto com o pastor. Eu não queria orar junto ali onde estava o rádio. Eu levava lá pro quarto e me trancava lá e orava junto. Não, recebi o batismo com o Espírito Santo na campanha do radinho. Na campanha do radinho. Minha história. Não deu certo. Mas daí a chama continua. Não, eu quero, eu preciso, eu quero falar em língua igual aquela mulher falava, eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu já sentia dentro de mim o Espírito Santo. Sim. A gente sentia, sabia, só que eu tinha medo de falar. E aí eu fui dormir, dobrei o joelho e comecei a chorar. Porque eu queria, né? E quando eu vi, eu tava falando em língua. E eu passei a noite, irmão. Aquela noite eu parecia que eu, em cima da cama, assim, ó. Eu passei a noite, aquele dia, dançando no espírito, porque eu tava deitada. Eu levantei dali e deitei, né? Porque eu não queria fazer barulhão, né? O pai e a mãe estavam dormindo, os meninos, meus irmãos também, né? Eu não queria fazer barulhão. E a minha irmã também contagiou ela também, que não levou uma semana. Ela também recebeu o batismo do Espírito Santo, do mesmo jeito que eu. Então são coisas assim que marcam a vida da gente e aquela chama não se apagou dentro de mim. Não se apagou. A gente tem aquilo parece que novo, sabe? Parece que foi ontem que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Sempre querendo mais dessa água. E quando a gente não sente algo, eu fico preocupada. Eu fico preocupada. Eu já fiz, irmão, campanha assim, ó. De 40 dias de oração na madrugada para Deus limpar a minha mente e o meu coração. Porque a gente é humano. Sim. E o mundo tem muita coisa para colocar na mente do ser humano. Como nós estamos vivendo hoje, é muito propício. Até não faz muito que Deus mostrou uma visão. Eu acabei de orar, deitei e dormi. E eu não tinha dormido ainda. E eu vi 3 cabeças, assim. Como se fosse de boneco, sabe? Eu tenho muitas visões que Deus me mostra, sabe? Tem umas que até um dia eu estava orando na madrugada e o Espírito Santo fala, o Senhor fala comigo ele mesmo, sabe? É muito difícil Deus usar alguém para falar comigo em profecia. O Senhor fala comigo. Me usa em uma língua que eu nunca falei. Essa língua não é o que eu falo. É uma língua que nem eu sei e também se eu quiser falar eu não sei. E me dá um intérprete dessa língua para mim. Eu já vi isso daí no E o Senhor falou comigo assim, que Ele ia me revelar mistérios.
que esses mistérios, era para mim, que eu ia falar pro povo, para a igreja, mas outros era só para mim orar. E o mistério que é para mim falar para a igreja, que eu sei, é esse aqui. O ministério da palavra, o mistério da palavra. Ele me revelou. E o que é para mim não falar para a igreja são as visões que ele me dá. Visão sobre a escola dominical, até eu dei uma pincelada no dia que eu fui pregar lá na igreja do teu sogro lá. Tremenda, irmão, tremenda como é a nossa igreja hoje. Como tá as igrejas hoje, não quero dizer a nossa, as igrejas. Hoje. E não foge disso porque a gente tá vendo. Deus me mostrou a igreja lá quando eu tinha, deixa eu ver, eu acho que eu deveria ter o Gease tinha uns 6 anos na época. Deus me mostrou em visão a igreja de hoje. Da parede preta, sem luz dentro da igreja. Me mostrou o pessoal dentro da igreja não era gente, era ovelha, mas eram tudo fosca, encardida, sabe? Uhum. Aquela lã não era branca, era um fosca da cara meio encardida, preta, deitadinha, sentada, de pé, remoendo. E em cima do púlpito, isso são experiências minhas, não é coisa Sim. que, né? Em cima do púlpito, um ser de branco com um cajado comprido, grande aquele cajado. E daquele ser saiu uma voz assim: as minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. 3 vezes. As minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu tive essas visões seguidas assim dentro do mês. Eu cheguei a dizer pro meu esposo: eu acho que eu tô ficando louca. Só pode que eu tô ficando louca, porque não tem lógica. Ô, Jesus, eu quero ficar louca assim também. E daí, Revela. E daí agora não faz muito, o senhor me mostrou essas 3 cabeças brancas assim, parece de boneco, mas eram cortadas e caída a tampa para trás assim, ó. E dentro dela era puro cisco, terra, bichinho, borboleta, sujeira, lixo, dentro das cabeças. Eu pedi: Senhor, o que é isso? Ele disse: isso é o que o ser humano, o que o povo hoje estão recebendo, estão tendo. O inimigo está fazendo ninho, está colocando cisco, está colocando tudo isso na cabeça do ser humano hoje. E não vai mudar. Ele vai continuar fazendo isso. E quem não tiver discernimento do que é meu, o que não é meu, vai estar com a cabeça assim. Eu disse: misericórdia. Eu me coloquei em campanha de oração, porque a gente vive, né, irmã Maria? Sim. A gente vive lá em campanha de jejum, de oração e de busca, né, para Deus abrir formas que a gente possa se sentir tranquila, mas eu acredito que a gente não vai ficar tranquila. Nós temos que estar dia após dia despertado, com oração, com jejum, buscando renovo, buscando força, porque a Bíblia mesmo diz lá onde fala sobre as armas do Espírito, me ajuda a lembrar? Que Paulo fala sobre a carta de Efésios. Em Efésios 6 e 10. Sobre o revestimento, né? Da couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o escudo da fé, o calçado nos pés da preparação do Evangelho. E hoje os crentes não estão tendo mais isso, irmão. Jogam o capacete em qualquer lugar, jogam a espada em qualquer lugar, tiram o cinto da verdade, porque hoje a verdade está virando... não é mais a verdade para muitos, é mentira, para eles já transformou, e andam por aí o crente, pregando e revelando e profetizando para todo mundo, mas a hora que o inimigo se colocar na frente dele não tem poder para expulsar. Aí quando o inimigo joga os dardos, vai para onde? Para a mente, para a cabeça, aonde está sem o capacete, aonde não tem nada que guarde, que proteja, que livre dos ataques, porque está longe e está se achando, né? Está se achando. Eu, quando eu viajei para o Pernambuco, eu tive assim, foi em junho que meu pai faleceu. Eu tive uma experiência sobre estratégias satânicas nessa viagem, que eu voltei, nós estamos julho, agosto, no final de setembro, 3 meses. O que Deus me deu de mensagem e livros, o que eu tenho escrevido nesses 3 meses, até o presbítero Amâncio Pensou, abençoado, nordestino. Falar, pastor Jonathan, convida ele, tu vai ver. É um homem que eu tenho prazer de sentar para ouvir. Prega muito. Pensa, homem sábio. Ele não passa a mão, não. Ele é da verdade. E ele disse: mas homem, tu não dorme não? Esse dia ele teve no podcast aqui. Já, tu tá achando que tu ainda tá fazendo pouco e não dorme não? Eu disse: mas homem, eu tô com um senso de urgência tão grande
que parece que se eu perder um minuto, eu não vou mais conseguir ter aquele tempo. Então eu preciso aproveitar. Mas eu achei interessante, eu falei para o Anderson Siqueira, eu disse, o que Deus me deu uma mensagem para líderes e livros para líderes e para batalha é fora da realidade. Eu disse, então nós estamos vendo que o fim dos tempos realmente está tão próximo que Deus está mostrando que precisa ter uma preparação para esses últimos dias. Só que uma das coisas que eu falei sobre a estratégia que você falou aí, de Satanás para esses últimos dias, é sobre as ferramentas que Deus nos dá através de dons. A igreja não quer mais. Não quer. Eu lembro quando eu tive a experiência e eu vinha comigo, eu dizia, meu Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu sentia que já tinha recebido, mas eu ficava com aquele pensamento, se eu falar essa língua, meu Deus, você vai que eu peco contra o Espírito Santo. E se eu falar, eu disse, mas parece com o pastor Iraci. Isso é daqui, eu disse, não, mas parece com tal irmão. Aí um dia me falaram assim, disse em 2014, ou foi 2013, 2014, disse, olha, nos Gideões quem vai é batizado. Eu disse, que conversa é essa? E está acontecendo os Gideões. Eu disse, mas termina que dia? Isso era num sábado, 8 horas da manhã. Termina segunda-feira. Aí eu disse, então tem hoje, amanhã e segunda? Sim. Liguei para Camila. Camila, prepara a minha roupa que eu estou indo para um tal dos Gideões. Aí ela disse, mas com que dinheiro? Estou vendendo minha moto já. Fui lá, vendi minha moto. Quanto você tem que pagar nessa moto? Thiago, eu só pago tanto aqui, eu só tenho essa parte de dinheiro. Dá para eu viajar e voltar tranquilo. Vendi a moto e viajei para o Gideões. Cheguei lá. Vi, meu Deus, tanto milagre, sábado, domingo. Voltei para lá, sem moto e sem batismo. Daí eu disse, Jesus, poxa, que conversa é essa? Eu vi tanta gente ali do lado, com essa experiência, e dançando no espírito. Eu desse tamanho aí, não tinha como errar, não. Daí eu pensando, eu digo, não, senhor, eu não aceito não, eu quero isso aí também. Eu digo, já estou pregando e o povo aí sem pregar batizado, e eu pregando aí sem batizar. Disse, não, vamos ter que sentar aí, conversar isso daí. Aí fui fazer uma viagem para o Paraná. Fui com aquela língua na cabeça. E eu tava ficando louco já. Quando chegou no Paraná, lá em Francisco Beltrão, eu disse, não consigo mais não. Tá me deixando louco. Liguei para um pastor do céu, lá do Paraná, o pastor do céu. E eu não aguento. Tá com a língua daqui na minha cabeça, uma coisa e tudo. Disse, mas não é isso aí que você tá pedindo? Só dê liberdade. Quando eu dei liberdade, eu voltei do Paraná para Chapecó falando em língua estranha. Uma tocha do fogo. Uma tocha de fogo. Eu digo, meu Deus do céu, você vê quanta gente perde. Aí eu fico imaginando, nesses dias atuais, tantos testemunhos de pessoas que tanto zelaram, buscaram esse dom. O que está acontecendo nesse dia que primeiro que não se vê ninguém batizado, segundo que ninguém quer mais, irmão da Bia. E o dom de discernimento, que é o que é necessário hoje, ninguém quer, na igreja não tem. O inimigo faz ruaça e ninguém tá nem aí. Tá, sabe? Não sei se sou só eu que vejo isso, mas eu vejo essas coisas, sabe? Eu vou para um lado, eu vou para outro. Eu gosto muito de ver o nosso pastor lá pregar. O pastor Jonas é uma benção. Eu amo ver ele pregar, sabe? Porque ele tem aquela eloquência, aquela graça, aquela unção. É isso que faz a igreja viver. Vamos dizer assim, ó. Se o pastor senta, a igreja deita, né? Então, quando é um pastor avivado, que prega a palavra com ousadia, que prega a verdade, o povo se desperta, mas parece que hoje o povo tá meio que, sei lá, meio que dormindo, meio que congelado, meio que, não sei, que até essas pregações parece que não tem o prazer de ouvir, né? São tempos que nós estamos vivendo, que a Bíblia diz que é os últimos tempos, que é o amor de muitos, né, ia esfriar, e eu acredito que nós já estamos nesse tempo, irmão. Sim. Nós já estamos. Que para eles, indo na igreja já é salvo, mas não é. Não é. Indo na igreja não vai ser salvo, não. Tem que estar com a vida com Deus, intimidade com Deus, vida na palavra. Se essa palavra não estiver em nós, como é que nós vamos testemunhar de Deus, testemunhar da palavra? Ter algo para falar se ela não mora em nós? Se as minhas palavras estiverem em vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiser e vai receber. São poucos que a gente vê testemunhar isso. Sim. São poucos. E por quê? Porque a palavra não está nele. E essa palavra tem que entrar em nós, só que o povo não quer hoje, rejeita, porque é a verdade, né? Então vivem no engano, na mentira, no ódio, na mágoa, na raiva, na briga, na confusão, e a palavra fica de lado. E Jesus está voltando. Eu não vejo a hora que Jesus volta, porque é muito lindo. É o que Paulo fala a Timóteo, né? Realmente estamos vivendo tempos trabalhosos onde juntam para si doutores, né? Eu trouxe até uma palavra esses dias, onde Paulo inicia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, se não me engano, no versículo 1, 2, ali, ele diz, conjuro-te perante Deus. Olha como é que Paulo
Paulo tinha credibilidade apostólica. Paulo não precisava provar quem ele era. Sim. Apesar de que na sua humildade ele inicia suas epístolas dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, colocava primeiro o seu caráter, para depois mostrar a sua credencial. Hoje inverteu um pouco, né? Primeiro mostra a credencial e depois o caráter, que se vá, nem tem muitas das vezes. Daí, Paulo ele começa dizendo, conjura, isso aí é tão forte no original, que está dizendo: Timóteo, acorde e preste atenção no que eu vou te dizer. Aí ele começa a discorrer acerca, você tem que instruir, você tem que exortar, você tem que redarguar, porque chegará tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão, juntarão para si doutores que falem a sua própria linguagem ou aquilo que eles querem ouvir. Só que quando chega no final, Paulo diz assim: mas tu sê sóbrio, cumpre o teu ministério. O que Paulo está dizendo aqui? Vai chegar esse tempo, eles podem até se corromper, mas você não vacile. É por isso que eu digo que ainda existe os remanescentes, que não tem se dobrado. As minhas filhas, geralmente eu vou pregar fora, ou elas me acompanham em um determinado culto, chega em casa, ela diz: eu sou o termômetro para elas. Ela diz: quando o culto começa, eu já olho para o pai. Se o pai dá glória, é porque o negócio tá bom. Se o pai fechar a cara, eu já fico preocupado. Eu já fico, o que é que o pai está vendo aqui, o que é que está olhando, porque eu não sou daqueles, até esse dia falaram, é muito orgulhoso, por isso não faz isso. Mas se o negócio eu ver que não está andando... A gente sente, né? Que se eu sentir, eu não vou mentir para a igreja dizendo glória a Deus, aleluia, só para dizer que estou ali. Não, já fecha com as olhos, não tá, tem coisa errada. Quando a palavra vem direto do céu, irmão, não precisa pedir, dá aleluia, dá glória, não precisa. O Espírito Santo toma conta do ambiente, a palavra entra. Fala, nem que seja para exortar, a igreja recebe com graça, recebe com o coração aberto, porque está vindo do céu. Agora, quando é só um blá blá blá, o culto vira morno, a pessoa dorme, fica entediado, sai do culto falando. O que aconteceu? Não veio do céu. Sim. E eu penso, você falou em Paulo, eu pensando ainda hoje, Paulo. Por que Paulo tinha tanta ousadia para pregar a palavra? Porque ele não se converteu dentro da igreja. Jesus, ele não se converteu. Paulo, vem para frente aceitar Jesus, ele não veio. Ele encontrou Jesus no caminho, lá o Senhor falou direto do céu com ele e disse o que era para ele fazer e ponhou ele nos eixos. Ele viu, ele sentiu, ele conheceu quem era Jesus. Não foi ninguém que foi falar para ele, Jesus quer que você vá para a igreja, você tem que ser salvo, você vai ir para o céu. Não, Jesus direto. E Paulo seguiu aquele mandado, né? Aquele chamado. Já começou no jejum. Ardendo. Seguiu aquele chamado ardendo, irmão. Ardendo, pegando fogo. Tirando a casca, caindo os pedaços. Mas ele estava lá. Agora, irmão Davi, você falando sobre isso daí. Vamos entrar agora sobre conversão. Eu não sei você, mas esses últimos dias eu não vejo mais uma conversão verdadeira. Pois é. Porque antigamente você via, aceitava Jesus hoje, no outro dia já estava ligando. Vamos, como é que faz para ser batizado? Vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer isso, vamos para a igreja, vamos para o culto. Hoje tu vê que aceita, mas no outro dia está na mesma vida. Que aceita esse? Ou aceitam Jesus e daí começa a olhar a vida de cada um, de outro, e daqui a pouco não vem mais na igreja, vai saber por que não foi mais na igreja. Porque não gostou de tal coisa, ou não gostou de tal coisa. Mas quem aceita Jesus, que tem um encontro real com Deus, não tem coisa e nem tal coisa que vai tirar daquele momento gostoso, porque ele teve um encontro real com Deus. Eu acredito que não tem encontro real com Deus. Porque eu digo assim, porque quando você tem um encontro verdadeiro, você não quer nem saber dos outros, o que os outros estão falando, o que os outros estão dizendo, o que estão vivendo. Você quer estar cheio da presença. Você falando sobre batismo, minha filha, 12 anos, que vem trazer aí o negócio, ela vem me incomodando já há anos para se batizar. Aí eu dizendo, espera um pouco. Aí esses dias ela fez 12 anos, disse, e daí? Que desculpa tem agora? Ela disse, agora vai se batizar. Mas ela, um dia, ela bem pequena, e nós conversando sobre batismo, eu disse, meu Deus, o povo não quer mais ser batizado, né? Ninguém quer mais descer as águas. Aí ela olhou assim e disse, ué, tem uma candidata aqui, vocês que não estão querendo. Ou seja, cheia da vontade, porque quer desse jeito. E ela bem pequena, ela dizendo, pai, você já imaginou se Deus permitir que eu case, olha, cabeça de criancinha, era muito pequena, se Deus permitir que eu case com um homem que é do mundo, vai que seja drogado. Meu Deus, eu vou ter que orar em dor para esse homem se converter, né? Eu digo, não, Deus não vai te dar isso aí não, Deus vai te dar um pastor, uma pessoa bênção, que vá realmente desenvolver o ministério junto contigo, e você vai ser uma bênção. Mas está ali agora tu quer ter eu fiz um podcast com ela, um dia eu cheguei em casa, ela disse,
No sábado, a Camila estava trabalhando, ela disse, pai, eu quero fazer um podcast para mim. Aí eu disse, eu costumo dizer que ela é o profeta. Caso eu disse, mas o que você quer? Aí ela disse, eu quero ao caminho da luz. Aí chegou em casa, eu achei que era brincadeira, que quando criança eu disse, tá, mas o que significa ao caminho da luz? Não, Jesus colocou no meu coração. Olha só. Tem muita gente que está se perdendo do caminho e eu preciso apresentar o caminho. Assista depois o podcast, eu vou te mandar, dá 23 minutos, mais ou menos. Aí eu disse, mas não tem como nós fazer o podcast de hoje. Tua mãe está trabalhando e ela que é a cameraman ali, mas amanhã, depois do culto, no domingo, a gente faz o podcast. Mas eu, para mim, que isso dali era conversa para, né? Tá bom, no domingo participamos lá da Santa Ceia, entramos dentro do carro, ela, mãe, já vou te dizer que hoje nós temos meu podcast. Aí eu disse, tu tá lembrado? Sim, você não falou que eu não podia porque ela não estava? Hoje está. E sentamos aqui e fizemos um podcast com ela, mas realmente é um projeto que Deus deu para ela, porque não tem como ela ter aquela linguagem. É vocês que têm que regar. O nosso, são fruto nosso. Sim. É fruto de vocês dois. É vocês que têm que profetizar isso na vida dela. Esse negócio dela falar para você, esse eu vou casar com isso aí, você tem que dizer, ó, sim, não, Deus eu profetizo que vai casar com um homem de sim. Deus, um pastor, sei lá, um pregador, um homem sincero, de caráter. Eu profetizo. Essas palavras têm tanto sim. poder, irmão, que abre brecha nas trevas, sim. que arrebenta, sim. quebra com os laços do diabo, arrebenta com as artimanhas malignas dentro da nossa casa. Sim. Dentro da nossa casa. Sim. Não tem, é tão poderoso quando nós somos fiel a Deus e sabemos reger o nosso lar, reger a nossa família, nada se perde, irmão. Sim. Nada. O Senhor junta tudo aqui, ó, embaixo das asas dele, verdade. Como ele disse que ele juntava de Jerusalém, os pintainhos, sabe? Sim. É só quem não quer. E só não entrou embaixo das asas porque não quiser. E é interessante, irmão Davi, porque é lindo demais. A palavra realmente tem poder. A Ana Lívia, ela louva desde 4 anos, desde pequenininha, a de 15 anos. A mais velha de 21 anos louvava também com a pequena e, no final das contas, casou e tudo e perdeu um pouco desse ano. Mas a Ana Lívia sempre me acompanha, está com 15 anos, faz 11 anos que ela louva. E essa outra de 12 anos, ela queria louvar também. Aí eu dizia, mas filha, tua voz não é legal para louvar. Daí ela ficava naquela. Quando a Ana Lívia ia louvar, dependendo do congresso, aí ela ia de segunda voz. Aí um dia, cheguei em casa, ela, pai, senta aí na cadeira. Sentei, ela bateu assim, a partir de hoje eu quero ser pregadora. Eita glória! Aí eu disse, então tá bom. Então, esse desejo que colocou no seu coração foi Deus, então você vai ser. Quem que elas olham? Sim. Aí, olha só o que acontece, meu ali. Em dezembro do ano passado, eu estava ministrando na igreja, eu assumi a igreja do Edifiore em novembro, em dezembro eu trouxe uma mensagem sobre a transferência de responsabilidade, ou o legado que nós deixamos para os nossos filhos, utilizando a base em Atos Apóstolos, quando Pedro tem que confrontar todas aquelas pessoas que ali estavam dizendo, olha, o que nós estamos vivendo aqui não é simplesmente um embriaguez que o mundo oferece. Nós estamos embriagados da presença. Só que essa promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos, e eu falei sobre a responsabilidade dessa geração em transmitir o amor, o carinho, o zelo pela obra para a geração que está vindo, principalmente a paternidade para com os filhos. E eu preguei daquele jeito, quando voltei para casa, ela disse, a partir de hoje eu vou pregar e vou louvar. Eu digo, ué, já mudou? Sim, eu vou pregar e vou louvar. E eu disse, então tá bom, então eu vou ser que nem a Ana Clara, ela falou. Disse, então tá bom. Só que eu achei que isso dali ia ficar. Pois ela ensaiou, no outro culto ela estava lá, pai, hoje eu já vou cantar. Eu disse, não, hoje não dá. Eu pensando nessa vozinha dela, né? Eu disse, não, hoje não dá não, vamos ensaiar mais, né? E eu tô lá, ajoelhado, orando, daqui a pouco, 7h30, em vez de que começa o primeiro louvor, 7h25, ela pensou, o pai vai esperar 7h30 para Ana Lívia iniciar o louvor. Eu vou antecipar e vou antes, eu. Irmã Linda, quando ela começou a louvar, eu olhei para trás assim, eu disse, não é minha filha. Deus ungiu a voz dela em uma semana. Em uma semana. Só que ela virou uma tocha que me incomodou demais nos cultos. Chegava no culto, ela, pai, eu quero louvar hoje. Eu disse, não, mas daí tu vai e o culto é só teu agora? Então, pelo menos uma palavra eu quero dar. Eu disse, não, você não vai dar palavra. Uma leitura. Eu disse, não, hoje é departamento de ciclo de oração, eu não posso colocar você. Senão daqui a pouco vão estar dizendo, o pastor favorece demais as filhas. Aí, tô lá, de boa, olho fechado, orando daqui a pouco, a nossa líder do ciclo de oração. Agora nós vamos ouvir um testemunho da Miriam Estel. Eu disse, não tem.
não pode cantar, não pode trazer uma palavra, não pode fazer leitura, testemunho. então eu vou testemunhar. Fui lá testemunhar. Eu disse, mas tu tá muito ousada, né? Aí ela chega em casa e eu quero receber isso do Espírito. Eu quero receber. Porque, pai, me deu uma vontade de se jogar no chão lá. Aí, aquela luta. Aí eu lembrei. A carne briga com o Espírito. Dessa vez o Espírito que vai vencer. Eu já me ajoelhei lá na frente, comecei a chorar. E é assim. É desse jeito. Nós fomos para o Rio Grande do Sul. A Camila ia pregar de manhã e eu à noite. Num evento missionário. Ela chegou aqui e disse, ó, já tenho aqui 2 palavras. Já para uma para de manhã e uma para de noite. Aí eu disse, tá, mas a pregadora não é você. É eu e tua mãe. Não, mas eu vou pelo menos fazer uma leitura lá. Eita, pega. Chegou de manhã, pois só acredite, chegou de manhã e foi direto lá no pastor. Pastor, já me deixa aí fazer uma leitura aí da palavra. Eu disse, mas não pode ser verdade, não mate nós de vergonha. Chegou de noite ela lá com a Bibliazinha. Vou ler. Tá bom, tu vai ler. Pastor, tem que deixar essa menina ler aí. Chama aqui a mediante, só palavra para os últimos dias. Forte, a volta de Cristo e tudo isso. Então, ela é assim, e já teve experiência. Ela foi curada com 4 anos. Então, a experiência que ela teve com Cristo, isso dali, então ela não conhece o Deus que os pais servem somente de falar, somente de ouvir. Ela teve esse contato com Cristo. Cristo curou ela. Depois de 3 vezes internada com problema no rim, numa oração, disse, Cristo pode te curar. Ela disse, eu creio, com 4 aninhos. Quando eu orei, ela correu para o banheiro e ela disse para a mãe dela, Cristo me curou, Jesus me curou, nunca mais. Aí já viu Jesus na igreja, já vindo. Ela era muito pequena, ela disse, saímos do culto, ela disse, pai, eu vi Jesus. E eu disse, conversa de criança, né? Aí eu disse, acho que tinha 8 anos na época. Não, era 7 aninhos. 7 para 8 anos, eu disse, conversa de criança, né? Eu disse, como é que ele era? Eu disse, não posso falar. Eu disse, você tá mentindo, quem mente não vai pro céu. Não, eu tô falando verdade. Aí eu disse, mas como ele era? Mas não posso falar. Aí eu disse, mas como é que tu viu? Ele tava lá na porta e eu vi ele vindo e subiu no altar. Eu disse, mas como... Aí eu disse que vi que o negócio era sério. Aí eu disse, mas como ele era? Pai, eu não posso falar. Eu disse, mas por que você não pode falar? Não pode falar? É porque ele tava de vestido. Para ele, vestido é de mulheres. Ele estava de vestido, só que tinha uma coisa vermelha que passava no peito. Eu sinto Deus aqui. Oh, glória. Ela disse, ele tinha um negócio vermelho aqui, pai. Ele veio no culto. Brilhava muito. E ficou no altar. Aleluia. E eu disse, esse é o Jesus que nós servimos, filha. Então cultive esse relacionamento com ele. Então, quando eu vejo essa geração... Primeiro que, eu digo, não tem mais nenhum azeite e a galera tá jogando a lamparina fora. A única possibilidade, pelo menos, o fogo se acender. E não tem domínio, né? Não consegue dominar esse povo mais, esse pessoal, tá difícil, né? Tá difícil. Meu Deus, é uma luta. A inversão de valores, se você não cobra, você não é convidado, mas para ministrar parece que só tem valor se você cobrar. A sua agenda é demonstrada através de quantas curtidas, quantos likes, quantos inscritos você tem nas suas redes sociais, que eu tenho de experiência, tenho visto aí, são coisas gritantes. E eu falo, meu Deus do céu, o que será? Às vezes eu paro, olhando da minha, eu digo, tento imaginar a igreja daqui a 5 anos. Mas essa responsabilidade está nos pais. Sim, a igreja começa dentro de casa. Mas ela não começa, nós não vamos lá na igreja para aprender, buscar coisa. Nós temos que levar de casa para a igreja. Lá nós vamos só para adorar. Deixa eu te contar uma experiência. Teve um tempo, uma época assim, já passado, já uns tempo atrás, que eu comecei a ficar doente. E eu ficar doente para mim é uma dificuldade. Eu não aceito, sabe? Sim. Eu vou para oração, eu corro. E fui no UPA, a médica me deu, eu sempre conto esse testemunho, não vou. A médica me deu, mas foi para mim aprender. Foi um aprendizado para mim. Me deu o antibiótico, eu tomei, 15 dias eu voltei lá de novo. Terminava o tratamento, voltava lá de novo. 3 vezes. Aí no último ela me disse, não vou te dar remédio. Vai para casa, vai dormir, vai descansar. Não posso te dar remédio. Você já tomou muito antibiótico, como é que vai ficar tomando antibiótico desse jeito? Não pode. Fiquei triste, fui para casa, né? Ela não me deu remédio nenhum, mandou para casa. E eu doente, ruim. Meu Deus do céu. Cheguei em casa triste, dobrei meu joelho no pé da cama e disse 3, 4 palavras. Disse, Jesus, olha eu aqui. Que situação é essa? A médica nem quis me dar remédio, o que eu faço agora? O Espírito Santo nitidamente falou assim no meu ouvido. Faça uma campanha na madrugada.
pede pro teu marido te ungir e orar por você. 7 dias. Aquilo desceu como um bálsamo dentro de mim. Eu levantei dali, fui lá, meu marido é um parceiro, sabe, nesse lado de oração, sabe, Deus dentro de casa. Da próxima vez ele vai vir aí. É muito parceiro. Aí eu disse para ele, ó, o Espírito Santo me pediu isso. Ele disse, vamos fazer? Só vamos pôr o relógio despertar 3 horas da manhã. Eu disse, não. Se foi Deus que falou comigo 3 horas da manhã, nós dois vai estar acordados para levantar, porque levantar 3 horas da manhã para orar, eu não tinha costume, eu entrava madrugada dentro, porque ele trabalhava à noite, eu ficava sozinha, às vezes eu entrava madrugada dentro orando, levantar de madrugada para orar, eu não tinha esse costume. Comecei a orar, ele me ungia e orava, eu me ajoelhava, ele me ungia e orava por mim. 7 dias. Terminou os 7 dias, eu não tinha mais nada, nunca mais. E era um problema sério. Nunca mais eu senti aquilo. Nunca mais. Eu tinha... Vou detalhar um pouco aqui. Eu tinha um problema de bexiga. E esse problema de bexiga, ele causava nos meus os glóbulos vermelhos, diminuía e os brancos aumentavam. Aí cada vez que eu ia lá, elas faziam os exames, eu tinha sangue na urina e estava daquele jeito, sabe? Tudo bagunçado. E o médico não sabia o que fazer. Não achava que forma era aquilo. Aí, depois dessa campanha, nunca mais. E eu vivia anêmica, com anemia. Nunca mais eu senti aquilo, nunca, acabou. Aí, terminamos aquela campanha, eu disse, meu Deus, que coisa. A gente se sentiu assim, ó, de um jeito que parecia assim que a glória de Deus desceu no quarto, que Deus entrou ali, que ali tá, as coisas mudou. E mudou mesmo. Aí eu disse pra ele tinha uns negócios da aposentadoria dele para receber, e fazia uns 10 anos que tinha encaminhado e não vinha nada daquilo. Aí, e era 2 processos. Aí eu disse, vamos colocar aqueles processos na oração, de madrugada, igual nós oremos aqui, vamos pedir para Deus liberar aquilo lá, nós queríamos reformar a casa. Aí, vamos, continuemos com a campanha. No final dos 7 dias, veio as 2, uma pancada só. Os caras ligaram, os advogados ligaram, ó, o dia que você está aqui, assim, assim. Eu disse, tá vendo? Tá vendo como Deus tem poder? E o que eu aprendi com isso, irmão? Que dentro da nossa casa, você é o sacerdote. Você é a pastora. Dentro da tua casa, você tem a obrigação de orar pelos teus filhos, orar pela tua casa, orar pelas tuas finanças, orar pela tua esposa, orar pelo teu esposo. Quando tá doente, o que nós pensamos? Primeiro é o médico. Chama o pastor. Mas e que Deus que eu tenho dentro de mim? Que Deus é que eu estou servindo? Que a minha oração não vale nada? É a do fulano, é a do Beltrano, é da Ciclano, que vale a minha? Que crente que eu estou sendo? Sabe? Se o teu marido põe a mão na tua cabeça e orar por você e não adiantar de nada, eu penso dessa forma. Alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado ali. Porque Deus juntou os dois para ele, com um propósito. E esse propósito tem que continuar. É família. Essa família tem que ser abençoada. Por quem? Para os dois. É a experiência que eu tive. Então são coisas assim que falam muito forte dentro de mim, irmão. A gente vê lares detonados, lares quebrados, famílias estrumbicadas. Não tem mais volta. Mas por quê? Começa onde? Esses problemas começam onde? O pai não tem autoridade, a mãe piorou, e a oração não existe, o Espírito Santo piorou ainda, leitura de palavra também não. Aí vira no quê? Vontade de ir pro culto não tem, não, e não vai mesmo. Caos. E daí ali se estabelece uma porta que o inimigo abre, né? Que nós mesmos abrimos, né, e o inimigo entra. E Deus fala dessa forma com a gente. Se você tiver intimidade com Deus, Satanás nenhum vai tirar a tua alegria. Demônio nenhum vai entrar na tua casa. Eu sei disso que não. Diabo nenhum vai entrar lá para esculhambar, porque ele é atrevido. Ele entra. Sim, como ele entrou na festa. Como ele entrou na festa das bodas do rei, do filho do rei das bodas, que ele entrou, ficou num canto lá, e o rei entrou, o que tá fazendo aqui, amigo? Ele emudeceu. Quem era que estava lá? Maltrapilho, não quis vestir a roupa, não quis usar o que o rei mandou, e estava lá num canto, querendo ser o tal. Ele entra dentro da nossa casa, ele estraga a nossa festa, estraga o nosso casamento, porque nós muitas vezes deixamos a merecer. Nós, mãe, pai. É isso que eu vejo, que muitos lá, de crentes, vamos falar dos nossos. Lá, mundo é mundo, mas e nós? Como é que estamos? E eu fico feliz de ver você contar esses testemunhos. Isso é Deus puro, sabe, na vida da gente.
É você poder ter os princípios dentro da tua casa, o mundo longe da tua família, a família bem estruturada. Eu não tenho que reclamar da minha família, graças a Deus. Eu posso dizer, a minha casa, nós servimos ao Senhor. Meu filho nunca me deu problema. Se ele está me escutando, ele sabe disso. Ele nunca me envergonhou. Sempre foi um menino obediente e Deus sempre usa. E sou feliz por isso. Mas por quê? A guarda não baixa, irmão. Tem que ter a Não dá guarda. para guardar, Tem que ter a deixar guarda. a guarda baixa não, Nós senão dá somos problema. responsáveis pelos nossos filhos. Se acontecer alguma coisa de mal, nós vamos prestar conta diante de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui, depois eu quero fazer uma pergunta para você. Dá vontade de fazer uma vigília já. Esse quarto, Tá cansada, esse meu quarto do lado aqui, minhas duas filhas dormiam nele. Agora estourou ali a pintura e eu vou ter que dar uma reformadazinha, eles estão lá em cima. Mas aí eu comecei a ministrar sobre estratégias satânicas para esses últimos dias e o inimigo começou a ficar engraçadinho, né? Se ele teve ousadia suficiente de querer ser semelhante ou maior que Deus dentro de um ambiente santo, se ele teve a ousadia de entrar no Éden, imagine só, o grande problema não é ele ter a ousadia de entrar, o grande problema é que os crentes estão permitindo que ele fique. Aí que é a diferença. Aí minha filha disse, pai, a mais velha, eu fui lá para embaixo de manhã, de madrugada, não sei se qual era a hora, foi no banheiro quando estava voltando, quando eu estava descendo a escada eu vi uma cabeça olhando pela porta. E daí uma menina, só que Miriam estava lá dentro, eu tive que ir lá buscar ela. Quando cheguei lá, deu um estouro, aí nós duas saímos correndo. O que será que é? Eu disse, é o inimigo. E o pai vai orar assim, eu vou orar aqui em cima. Lá embaixo é de vocês. Vocês vão orar lá embaixo. Mas por que, pai? Eu disse, porque se eu ficar orando para todo problema, vocês vão ficar como eu de muleta. Aí nunca vão querer orar. Sempre é o pai que vai resolver. Sempre é outro que vai ter que resolver. Vocês têm que aprender a orar também. Daí, beleza. Daqui a pouco, diz que viram lá para cima. Aí eu digo, opa, pode parar. Já tá usado demais. Pode sair daqui, na minha casa não aceito. Aí Isso nunca aí. mais aqui em casa. Aí nós estávamos no culto, retornamos, e eu tinha deixado a ração do cachorro dentro do carro. Aí a Miriam, a moreninha, ela foi lá buscar a ração, isso era meia-noite dentro do carro. Voltou branca. Pai, vamos ter que ir lá em cima, o que foi que deu? Pai, eu cheguei lá, eu achei que a ração estava no banco, olhei, não estava. Fiz a volta, achei que estava no porta-mala, não estava. Quando eu fiz a volta, abri outra porta, olhei, apareceu um ser. Sentou no capô. Meio careca, bem feio, não dava para ver fisionomia e tudo. Bem estranho, pai. E começou a fazer assim para mim. Ai, Jesus. E eu fechei os olhos, lembrei o que o pai falou. E fechei os olhos e repreendi, mas quando eu olhei, estava lá ainda. E eu fechei os olhos por 3 vezes. E repreendi, quando eu olhei, ele estava lá, pai. E eu vim chamar o pai, vamos lá para ver o que está acontecendo. Aí eu disse, da próxima vez, você não feche seus olhos. Olhe, fique os olhos nesse bicho e diga, na minha casa eu não aceito, e repreenda. Você tem autoridade para isso daí também. Aí descemos, eu subi com ela, ela disse, mas eu vou, filha, mas ele não vai estar mais lá. Aí não estava, eu disse, tu vê como é as coisas, né? Saiu daqui, agora está lá no barracão. No barracão também não quero, vai procurar outro lugar. Daí depois descobri que são trabalhos feitos na igreja para tentar fechar. Mas você vê que ele é ousado. Ele sabe quem comanda na igreja, né? Ele vem lá. Aí depois, se você permite, nesse curso que eu dei na igreja ali, eu falo que ele busca momentos de fragilidade ou fragilidades dentro de casa para ele poder agir. Então, não posso atingir o pastor, então vamos tentar nas crianças. Só que daí as crianças aqui já estão tudo instruidinhas, eu digo, tem que tirar nem que seja no coice daqui. E tem crente que não enxerga isso. Não, já fica com medo e já deixa. Não, aqui em casa não. Molinda, me conte uma experiência que para você com Deus assim foi marcante. Eu sei que tem muitos, mas sempre tem aquela que diz, olha, aquela ali me surpreendeu e foi algo... Todas são extraordinárias, né? Não tem nem como a gente nivelar. Mas algo assim que você guarda e diz, olha, essa dali foi uma benção. Como diz a irmã, tem uma irmã, agora esqueci o nome dela, congregou no São Cristóvão, trouxe ela uma vez. Ali tem um carinho muito grande por ela. O nome dela parece com o teu, só que não é Olinda Mi, eu já me lembro. Depois do Covid, minha cabeça ficou assim mesmo. E ela disse, um dia quando nós conversamos, pastor, tem coisas que eu não posso falar porque os crentes vão julgar porque eles não acreditam mais nessas coisas aí. Eu disse, mas eu acredito, pode falar, que eu quero ser fortalecido. A experiência que me marcou minha vida foi quando no tempo ainda estava um pastor Pedro, acho que era, na nossa congregação ali, já muitos anos atrás.
E ele contou um testemunho, sabe, da irmã dele, que a irmã dele tinha um problema de coração. Mas esse testemunho que ele contou era Deus, era para falar para mim, era Deus falando comigo. E ele contou que a irmã dele tinha um problema de coração e que ela ia ter que fazer uma cirurgia. E ela era dirigente de circo de oração, era crente, uma pessoa nascida num lar cristão, sempre servindo a Deus, mas o esposo dela não era crente. E aí não tinha ninguém para ficar com ela no hospital, ficou o irmão mais novo dele. E o marido dela viajava carreteiro, né, e não estava na cidade nessa época. E ela teve que fazer a cirurgia sem o esposo ali. E o médico disse para ela que ela fazia a cirurgia, ela tinha 1% de vida, ou ela morria fazendo a cirurgia, não fazendo a cirurgia ela morria também. Daí ela tentou fazer a cirurgia, né, 1% para Jesus seria 100%, né? E ela fez a cirurgia e, na verdade, na hora da cirurgia, ela faleceu. Ela foi. E quando ela saiu do corpo dela, isso o pastor contou, é um caso verídico, né? Saiu do corpo dela, ela foi até a porta do céu. Quando ela chegou lá, ela disse que toda de branco, toda linda, toda resplandecente. Tô indo pro céu, né? Foi. Chegou lá, o anjo disse aqui, você não vai entrar. Aí ela disse, como não vou entrar? Se eu sou crente a vida inteira, sempre na igreja, sempre orando, dirigente de oração. Começou a colocar os, né, a justificar. Mostrar o currículo ali. As coisas boas dela, as obras boas dela, né? E ele, não, aqui não entra. Mas por quê? Ele disse para ela, olha na altura do teu peito. Diz que ela olhou na altura do peito dela, disse que era tudo cheio de manchinha, como se fosse ferrugem, fundo de agulha, pequenininha, mas muita. Daí disse que ela disse, o que é isso? Aí ele disse, isso aí é as mágoas que você tem do teu marido. Quando o teu marido vem da viagem, ele não é crente, você quer que ele vá com você para a igreja. E ele não vai. E daí você vai braba pro culto, você vai com ódio, com raiva, com mágoa dele, e chega no culto, desenrola o culto, canta, louva, adora, você volta para casa como se nada tivesse acontecido e você não pediu perdão para ele. Mas como assim que eu vou pedir perdão para ele se é ele que me magoou, não fui eu que magoei ele? A mágoa está no teu coração. E essas manchas estão aí, ó, e isso vai impedir de você entrar aqui. E ela se jogou e disse que esperneou e gritou e que ela não ia para o inferno, ela não queria para o inferno. O anjo disse, então volta, vou te dar 1 hora para você voltar e consertar com o teu esposo. E como hoje a tecnologia é avançada, né, assim. Eles fazem aquelas ressuscitação lá né, e ela voltou. Ela voltou, mas voltou em pânico. Ela precisava conversar com o marido e o marido nem estava aí, estava lá por outro país ainda. Aí o irmão dela começou a ligar e tentar falar com a empresa onde ele trabalhava, tentar buscar para ver se conseguia falar com ele, e nada. Diz que 20 minutos antes dela chegar a hora que o anjo deu para ela, conseguiu falar com o esposo. Aí pediu perdão, contou para ele tudo, se acertar, né? Ela colocou o que ela tinha que falar para ele e fechou os 20 minutos. Você foi. Partiu. E aquilo era para mim. Sabe por quê? Que eu gosto de ir para a igreja 7 horas, eu gosto de estar lá, para mim orar, meia hora. Eita, eu vou ter que pedir perdão meia hora depois também. Meia hora, isso falou comigo. Eu tava assim, eu ia para a igreja 7 horas, dobrar o joelho e orar meia hora. Meu marido, não. 7 horas ele tá entrando pro banheiro para tomar banho. E daí é daqueles que demoram para tomar banho. Daí eu ficava na porta do banheiro, por homem, vamos, vai, depressa, vamos. E só que daí eu tinha que ficar calado, porque se eu falasse, ele não bravava comigo, né? Ele entrava no banheiro, tomar banho, tinha que tomar banho e sair de lá a hora que ele queria pra nós. Eu dependia dele, né? Tinha que ir com o carro, com ele na moto, eu já tinha uma moto na época. E eu naquela angústia, naquela aflição, naquele pavor, sabe? E Deus falou comigo assim, eu pensei, misericórdia, então eu não entro nem no portão, que dirá na porta do céu. Vai ter nem aquela luzinha de inverno. Não. A roupa nem ia estar branca, disse misericórdia. Fui pra casa assim, ó, explodindo. Cheguei em casa e contei o caso pra ele, ó, assim. Ele nem sabia de nada, igual o esposo da irmã lá. Não, mas por quê? Nunca fiz nada. Eu pedi perdão, ó, quero pedir perdão por isso. Daí, mas por quê? Nunca fiz nada pra você. Nada a ver, não tenho. Mas não é você, é eu. Eu tô fervendo, eu tenho ódio, eu tenho raiva. Eu vou pra igreja braba, eu vou pra igreja, daí lá cantava os hinos, tudo de boa. Aí fiz isso e aí fui pra oração. Senhor,
Eu fiz o que o Senhor pediu. Agora, então, abra uma porta que eu possa ir sem ter que depender dele para a igreja. Eu preciso ir sem esse ódio, sem essa raiva para a igreja. Eu tenho que ir no horário que eu gosto de ir para orar. Se ele não quer, então ele que vá no horário dele. Faça isso acontecer na minha vida para mim poder seguir o propósito que eu fiz contigo. Não demorou muito, o Senhor preparou o carro para mim. Daí eu tenho o carro, aí o Senhor me deu o carro. Eu tenho o carro, eu pego aquelas irmãs que são viúvas, que não tem carro. Tá aí a irmã Maria, que não me deixa mentir. As irmãs lá que não podem ir, eu pego, levo, vou, né? E ele vai de moto para a igreja. Aí ele chega do serviço, já atrasado, precisam esperar. Sim. Eu vou no horário das 7 horas. E ele vai depois, chega do serviço, toma o banho dele e vai a hora que ele quer. E acabou aqui. Ele vai de moto e vem a hora que ele quer. E eu vou de carro, levo as irmãs, trago as irmãs, levo para um lado, levo para outro. E terminou aquilo, a paz maravilhosa, sabe? E saiu do coração. E daí eu paro para pensar, se Deus não fala com a gente? Imagina só, né? Como é que nós vamos chegar lá, irmão? Tá falando comigo aqui também? Como é que nós vamos chegar lá, se Deus não fala assim com a gente? Aquele dia o Senhor me partiu no meio. Várias vezes, eu tenho muitas experiências. E isso não sai da minha cabeça. Cada dia, Senhor, eu não posso guardar mágoa no meu coração. Senhor, eu não posso ter mágoa desse homem. Senhor, eu tenho que estar junto com ele. Sabe? Você tem que estar todo dia olhando dentro de você para ver como é que está o estado emocional, como é que está a alma, como é que está o espírito. E isso me marcou para a vida eterna. Isso me marcou. Tive muitas experiências, mas essa foi a maior da minha vida, que Deus usou o pastor para falar daquela maneira, contando a experiência de uma, sendo que eu estava vivendo a mesma coisa. Mas o meu marido era crente, o meu marido não Sim. era igual dela. O meu é só a demora de entrar no banheiro, tomar banho para ir para a igreja que demorava, chegar atrasado. E eu não gosto de chegar atrasado. Então, e isso estava me matando. Isso estava me tirando. Daí não adiantava ir na igreja. Como é que você vai para a igreja com o coração cheio né? De cisco, cheio de ódio, de coisa, e canta e louva e tudo, e volta para casa numa boa e tá tranquilo. Não tem isso, para Deus não existe. Então, eu tive que fazer um ato assim, bem de um propósito bem firme e não voltar para trás, porque eu sei que se voltar para trás, lá não vai entrar. Tem que pedir mais um carro. Eu também não gosto. Não dá bem. E eu chegar atrasado no culto, para mim é tribulação. Eu chego, eu já sei, aqui em casa é de atacado as crianças, né? Então imagina, é eu, a esposa e 4 crianças. Daí quando eu olho, eu faço as contas, meu Deus do céu, 10 minutos cada um para tomar banho, já é 6 e pouco. Ô Jesus, não vai dar tempo de chegar lá na igreja, já vai estar aberta, a igreja, isso ali me incomoda. Eu chego lá, quando eu olho, já todo mundo lá, e ainda tem um irmão lá, Marco, tu vai assistir. Ele já manda mensagem, pastor, tá todo mundo já aqui em oração, onde é que você tá? E eu digo, oh, meu Deus do céu, tá tudo bem, pastor? Quer que eu vá buscar? Eu chego lá, eu me ajoelho, eu olho o tempo. Ó, Jesus, 10 minutos, o que adianta? Ainda passo os 10 minutos reclamando. Eu também não gosto, eu gosto de chegar cedo, de entrar, mas essa palavra falou muito forte comigo aí, eu vou tirar essa mágoa do coração. A mágoa, às vezes a gente não enxerga, era como fundo de agulha. Agora para pensar. Né? Então, por isso que a Bíblia diz que as mínimas coisas vão tirar muito do reino do céu, Sim. vão tirar muito da glória, vão tirar muito do céu. Mínimas coisas. Qual é as mínimas coisas que nós... é um pecado grande, pecado pequeno, é o mesmo valor. Tanto aqui, tanto lá nos Estados Unidos, qualquer outro lugar é pecado. Mesmo jeito. Pequenininho ou grande, lá no céu não vai entrar nenhum. Mas agora estão agora inovando, irmão Davi. Agora tem o pecado branco e o pecado preto. Até igual a macumbaria. O pecado branco é a mentirinha que você faz assim, sem dano muito grande. Pior que tem muito, viu? Verdade? Pior não, muito. É só mentirinha. Essa aqui é a mentirinha branca, dá pra fazer. Por que você não veio no culto hoje? Tava doente, tava isso, tava aquilo. É mentirinha branca. Vai ficar, viu? Com Deus não tem essa conversa, não. Porque o pai da mentira é só um, é Satanás. Esse dia eu tava falando com o irmão Jorge Moura, é do São Cristóvão. Conheço ele. Casado com a Belane. Ele teve uma experiência esse tempo, sabe? Foi esse ano, foi ano passado, de arrebatamento. Ele estava orando pela madrugada e disse, Jesus, se eu tenho alguma coisa para fazer ainda, me diga. Se não, me leva, eu não aguento mais essa terra. Meu Deus. Tá muito difícil pela madrugada. E disse que Jesus levou ele para Israel, para o Rio Jordão, apresentou ele e depois levou para o céu. E o bom era a irmã Melane do lado dele dizendo, quando eu vi aquilo, eu disse, não quero voltar não. E eu ia ficar sozinho aqui? Mandasse me levar também, porque sozinho eu não ia ficar aqui. E ele disse, mas não existia coisa mais linda.
Diz que tem uma irmã lá da igreja que foi também, ela disse que não tem explicação, que é muito, muito real, sabe? É muito lindo. É só quem vai. Eu tenho um sonho de ir em Israel, mas só se Deus preparar. Se nós não ir agora, né? Depois Não, Jerusalém nós depois a gente baixa vai. lá. Mas, irmão, eu acho que eu, por mim, ficava a noite inteira, até porque É eu tô bom, em casa, né? né? É bom demais Falar falar de de Jesus. Jesus não cansa. Eu não sei, para mim não cansa. Eu, às vezes, lá na minha sala, é o meu trabalho, mas também é um lugar que a gente, às vezes, tira momento com as irmãs que vão lá. É um. Como é que eu posso te dizer? É um lugar que a gente conversa, às vezes vem pessoas lá, chora, eu oro, eu prego a palavra, pessoas que não são crente, Sim. né? Cliente. É um lugar assim que não posso dizer que é só trabalho. Existe uma comunhão, sabe? Existe algo diferente. E eu Tem que creio que, aproveitar e eu todo creio que é momento. isso que Deus quer de nós, é não perder tempo, porque se nós perder tempo aqui, nós não vamos ganhar tempo no céu. Lá, não, lá acabou, Acabou. lá é só, né? Lá é Então tem que tempo. fazer tudo aqui enquanto é tempo, porque depois que fechar, não faz mais nada. Mas, irmão, Dami, olhe para aquela câmera ali e dê um conselho para essa geração. Que conselho você daria para esses últimos dias? Porque eu diria que voltasse ao primeiro amor, voltasse a orar, voltasse a ler a palavra, voltasse às raízes. Essa semana o Senhor me deu uma palavra sobre a figueira, que é a parábola, né, da figueira, que o Senhor visitou 3 vezes, né, aquela figueira não tinha fruto, só tinha folha. E disse pro vinhateiro que cortasse ela, né, tirasse fora. E ele disse: "Não, Senhor, deixa eu cavar as raízes dela. Deixa eu adubar as raízes dela, daí se ela não der fruto, depois o senhor vem e corta." Então, o que isso eu aprendi com isso é que nós estamos plantados num lugar que nós não merecemos, irmão. Sim. Porque eu nunca vi uma figueira ou qualquer uma árvore frondosa plantar no meio de uma vinhateira. É só o parreiral, é limpo, não tem nada de árvore. E essa o homem plantou ali. Então, a figueira estava num lugar que não era dela. É a graça de Deus na nossa vida. Nós estamos num lugar que nós não procuramos, a Deus que colocou nós lá. Só que agora nós temos que viver as nossas raízes, pegar e limpar ela para dar fruto. E eu digo para aqueles que estão nos ouvindo, dê fruto para o reino. E se não der fruto para o reino, o Senhor vai cortar. E isso não é eu que estou falando. É a Bíblia, é a palavra. E ela não mente. Ela é a verdade e vai continuar sendo a verdade. Você queira ou não queira, ela vai ser a verdade e vai se cumprir. E se nós não estiver na palavra, não chegaremos ao final, porque é Deus que fala isso. E se o Senhor permitiu que você fosse plantado no lugar que você não merece, deixe Ele trabalhar nas tuas raízes. Deixa Ele adubar a tua vida com a palavra, para que você possa gerar fruto para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu digo que, eu falo geralmente aqui em casa e falo na igreja que eu acredito que a maior dor do inferno não é chama, não é opressões ali, mas é a consciência dizendo que nós tivemos toda a oportunidade de fazermos algo e não fizemos. Mas eu sou grato, tá? Sou grato, tem que marcar a parte 2 agora, né? Aí traz o esposo e aí ficamos aí, vim mais cedo. Daí já fizemos uma janta, já ficamos aí, eu creio que vai ser bênção de Deus. Já oramos e trazemos uma palavra, mas, irmão, me sinto honrado pela sua presença, tá? Eu tenho um carinho muito grande pela vossa vida, apesar de nunca termos a oportunidade de sentarmos, mas sempre que eu chego numa igreja ministrar e eu vejo que você está lá, me dá ânimo, porque eu sei que, geralmente, eu vou contar um segredo aqui. Quando eu vou ministrar em algumas igrejas, e eu vejo algumas mulheres que eu tenho como referência, eu meço o termômetro daquilo que Deus está me mostrando, se eu estou excedendo ou se eu estou falando através dessas mulheres. Então, quando eu chego numa igreja que eu vejo você, eu me sinto muito honrado de saber que você é uma pregadora, uma mulher tão zelosa, e se saiu do conforto do seu lar para estar lá me ouvindo, então quer dizer que pelo menos alguma coisa do reino dos céus eu tenho para transmitir. Então que Deus possa continuar lhe usando com graça, com sabedoria, principalmente nesses últimos dias. E eu lembro que a última vez que eu fui ministrar no Passo Forte, eu acho que foi no Passo Forte, Deus me mostrou algo forte e eu, mais uma vez, e geralmente eu não lembro, mas mais uma vez eu falo, você ainda é uma influenciadora para esses últimos tempos. Amém. E Deus vai colocar fogo
na sua boca e não se cale. Amém. Simplesmente fale, porque não há mais, como foi dito aqui, tempo a nós perdermos. É. E a irmã Maria também, uma benção de Deus, que Deus continue lhe honrando, lhe usando, estava na intercessão ali. Eu digo assim, uma guerreira que está ao lado, né? Coisa boa. Esse dia eu falava, Ponte Siqueira, eu digo, onde é que está a unidade da igreja? Que os crentes é sozinho aí, apaisando. Eu nunca vi Jesus mandar ninguém sozinho, sempre era de dois em dois, ou de leva já. E a gente hoje quer ter um ministério solo, sozinho, e é bom quando a gente sai. Mas eu tenho esse privilégio, irmão, de onde eu vou, 3, 4 irmãs que vão comigo. Hoje que veio só a irmã Maria, porque a gente vinha num horário especial, né? Mas eu penso que a honra hoje foi... Eu tive essa honra de participar com vocês. Eu quero agradecer pelo convite. Eu quero dizer que Deus olhou para mim. Que Deus, não sei o que ele viu em mim para me mandar aqui hoje. A honra é minha. Eu honro muito esse momento porque foi Deus que preparou. Você pode dizer, fui eu que lhe convidei, irmã. Não, não foi. Foi ele que mandou. Tenho certeza disso. Foi ele sim, porque quando eu vi no Facebook uma passagem lá, na hora me queimou o coração. E eu já mandei, eu disse, olha, da minha, eu vi ali você colocando a publicação no Facebook e me queimou o coração. Eu não tenho medo de colocar, irmão. Não tenho Sim, medo de colocar as coisas aqui. Ainda tem coragem, eu disse, não tenho medo. É verdade mesmo. Eu não vou prestar conta da vida dos outros, vou prestar conta da minha. Já dizia, a responsabilidade é já minha. dizia o discípulo, melhor obedecer a Deus do que ao homem. Então prestaremos conta a ele e não ao homem. Mas eu peço que orem. Nos abençoe, abençoe esse trabalho, abençoe a casa. E eu creio que as bênçãos de Deus serão ricas sobre nossas vidas. Querido Deus e amado Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, em um momento só contigo, Jesus. Eu sei que fechamos a porta, Senhor, para que o Senhor venha nos ouvir e para que o Senhor venha nos abençoar. Não estamos só um aqui, Pai, mas estamos em 4. E a Tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor está no meio. E eu sinto a Sua presença aqui, Pai. Ouvindo a nossa oração, ouvindo a palavra que tem saído da nossa boca, eu sinto o Teu Espírito Santo pairando sobre este lugar. E que as vidas, Senhor, que têm ouvido essa mensagem, essa palavra, esses testemunhos, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e que sintam a necessidade, Pai, de se chegar aos Teus pés, de estar diante de Ti a cada dia, Senhor, prezando pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo em sua vida. Pai, nós pedimos a Tua proteção, a Tua graça, que o Teu sangue nos cubra, que o Senhor abençoe este lugar, abençoe a vida do Teu servo, Charles, abençoa a sua esposa Camila, abençoa os filhos, Senhor, que nesse lar eles estão todos os dias, que os teus anjos estejam aqui para proteger e guardar e abençoar o ministério desse casal, que eles possam seguir em frente pregando a tua palavra, sem tropeçar, sem olhar para os lados, mas seguindo em frente, Senhor, no caminho que o Senhor tem colocado e dando a direção, Senhor, revelando os teus mistérios, a revelação do céu, visão do céu para a vida deles, no nome de Jesus. Nós pedimos para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.